Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG. E nesse boletim nós vamos discutir a COP29, conferência que vai acontecer em Baku, no Azerbaijão, agora, de 11 a 22 de novembro. Essa é uma COP que está sendo apresentada, que está sendo discutida como a COP do financiamento climático. E nesse boletim nós vamos discutir por quê. Mas antes de entrarmos na discussão sobre o financiamento e o tema do financiamento dessa COP, é importante a gente entender um pouco o contexto no qual essa COP se realiza. Agora, em outubro de 2024, o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas publicou um relatório apresentando qual é a lacuna de emissões que precisamos enfrentar globalmente para que a gente possa reduzir de fato as emissões de gás de efeito estufa, ou posto de outra forma, descarbonizar a economia. Esse é um relatório que apresenta basicamente uma resposta para a seguinte pergunta: estamos descarbonizando a economia na velocidade necessária para conter o aquecimento médio da temperatura? E aí, buscando responder essa pergunta, puxando aí dados do mundo todo, esse relatório nos apresenta o estado atual das emissões de gases de efeito estufa. E a lacuna, o hiato que a gente precisa compreender, que a gente precisa conhecer para que possamos globalmente atuar na redução dessas emissões. E o que esse relatório nos trouxe? Esse relatório que foi publicado em outubro como uma preparação, como um esquenta para a COP que vai acontecer agora em novembro. Esse relatório chama-se Emissions Gap Report. E o que ele traz para a gente? Ele traz para a gente a seguinte conclusão: não estamos descarbonizando a economia na velocidade que deveríamos. Se continuarmos na trajetória atual, de emissões de gás de efeito estufa, o que as políticas atuais que estão aí, implantadas no mundo todo, essas políticas nos levarão para um aquecimento médio da temperatura ao final do século de 3,1 graus Celsius. Caso as metas de redução de emissões, ou as chamadas NDCs dos países, essas metas que foram acordadas no Acordo de Paris em 2015, caso elas sejam atingidas, essas metas que foram estabelecidas pelos países ao redor do mundo, nós ficaríamos com um aquecimento médio da temperatura ao final do século, aí entre 2,6 graus Celsius e 2,8 graus Celsius. Então, no frigir dos ovos, a gente está falando provavelmente de um aumento médio da temperatura ao final do século entre 2,6 graus Celsius e 3,1 graus Celsius. Acima, portanto, daquilo que foi acordado no Acordo de Paris em 2015, quando o que se buscava ali com o Acordo de Paris é ficar com um aquecimento médio da temperatura em torno de 2 graus, mas fazendo todos os esforços possíveis para chegar em 1,5 grau de aquecimento. Então, essa era a meta, 1,5 grau, e a gente está olhando para um cenário aí possivelmente superior a 3 graus de aquecimento médio ao final do século. É esse o cenário que o Emissions Gap Report traz para a gente. No fundo, o que a gente está olhando é para grandes lacunas, esforços que nós precisamos fazer como sociedade global para que a gente possa conter os piores impactos aí da mudança climática. E são 3 grandes lacunas. A primeira lacuna é a lacuna de ambição. Como eu falei, e isso é resultado desse relatório do Emissions Gap Report, se todas as NDCs forem cumpridas, a gente ainda está falando de um aumento de temperatura aí entre 2,6 e 2,8, ou seja, um aumento médio superior ao estabelecido pelo Acordo de Paris, que é 1,5 grau. Então, as NDCs não são suficientemente ambiciosas para que a gente possa ficar ali no 1,5 grau ao final do século. Então, a gente precisa de maior ambição. Em 2025, as nações do mundo vão submeter novas NDCs. Então, esperemos que essas novas NDCs sejam mais ambiciosas. Sempre lembrando que 1,5 grau não é assim um cenário excelente, maravilhoso. É simplesmente um cenário que possivelmente evita
os piores impactos das mudanças climáticas. Então não é que 1,5 graus a gente vai manter tudo como está e vai ser uma maravilha. Não, não. A gente só vai tentar evitar o pior do aquecimento global. Então, acima de 1,5 graus, a gente de fato está entrando em eras muito complicadas. É ruim. A gente deveria realmente tentar conter esse aquecimento médio em torno ali do estabelecido pelo Acordo de Paris. Então, a primeira lacuna é da ambição. Precisamos de ambição nessas metas de descarbonização da economia e essas novas metas serão apresentadas em 2025. A segunda lacuna é a lacuna de implementação. Muitos planos nos diversos países do mundo já foram feitos tendo em vista suas NDCs. Então, os países aí ao redor do mundo já têm as suas metas de redução que, como a gente viu, não estão sendo cumpridas. Então, nós precisamos aumentar o esforço de implementação daquilo que já está nas políticas públicas, que já estão nos planos de ação climáticos, enfim. Então, já há políticas públicas suficientes e políticas corporativas suficientes, trazendo aqui para o ambiente das empresas que têm as suas metas de descarbonização, isso já está colocado. Então, nós precisamos aumentar a velocidade da implementação desses planos climáticos. Então, essa é a segunda lacuna. E a terceira lacuna, a gente conhece bem, é a lacuna do financiamento climático. Nós precisamos aumentar o volume de recursos financeiros a serem canalizadas para essas metas de redução de emissões nas economias, essa meta de descarbonização da economia e adaptação às mudanças climáticas. Então, essa terceira meta, ou essa terceira lacuna, que é super importante na discussão sobre mudanças climáticas, acordos globais, é isso. Como a gente canaliza uma maior quantidade, um maior volume de recursos financeiros para projetos de redução de emissões, de mitigação, enfim, e projetos de adaptação. E esse é o centro da COP29. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho por quê. Na COP de 2009, em Copenhague, houve um acordo de que os países desenvolvidos transfeririam para os países em desenvolvimento cerca de 100 bilhões de dólares por ano para serem investidos em projetos de redução de emissões e adaptação às finanças climáticas. É o famoso número, que talvez você já tenha ouvido falar, dos 100 bilhões de dólares, que é essa meta anual de transferência de recursos, aplicação de recursos financeiros em projetos de redução de emissões e adaptação. A OCDE vem desde então acompanhando esses fluxos de recursos financeiros. E um relatório publicado em maio desse ano, a OCDE mostrou que essa meta de 100 bilhões de dólares anual só foi atingida e um pouquinho superada em 2022, quando esses recursos superaram então 100 bilhões de dólares. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas o que isso tem a ver com a COP29? Acontece que em Paris, na COP de Paris, ficou estabelecido que antes de 2025, uma nova meta de financiamento climático precisaria ser estabelecida. Essa nova meta de financiamento climático chama-se New Collective Quantified Goal. Então, essa meta será acordada, ou ela já vem sendo discutida, na verdade, desde 2022, e ela segue num processo contínuo de discussão. Mas a COP29, agora no Azerbaijão, ela vai ter esse papel de alinhavar essa meta coletiva de financiamento climático, que, em teoria, deve ser apresentada antes de 2025. Esses números ainda estão sendo trabalhados e discutidos globalmente, então ainda não se tem o que seria um novo acordo de financiamento climático anual, que seria então essa transferência de recursos financeiros vindos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Mas o que a gente sabe, o que foi acordado internacionalmente, é que esse valor anual ele precisa ser estabelecido a partir da demanda dos países em desenvolvimento, a partir do orçamento, das estimativas vindas aí dos países em desenvolvimento. E esse número gira em torno de 500 bilhões de dólares por ano
a 2,5 trilhões de dólares por ano. É um número que está sendo refinado e a gente vai acompanhar agora na COP29 o que sai dessas discussões internacionais. O montante atual canalizado para as finanças climáticas soma aí cerca de 1,3 trilhão de dólares. Esse valor não será suficiente se a gente tem um grande desafio de descarbonizar a economia. Então a gente vai precisar de muito mais dinheiro. Mas mais do que isso, a gente precisa que esse dinheiro chegue nos países em desenvolvimento. E é isso que não está acontecendo hoje, e isso não acontece por uma série de razões. Existem razões econômicas importantes pelas quais esse dinheiro não está chegando. Então, basicamente, a discussão é o aumento, né, no volume de recursos destinados à redução das emissões e adaptação às mudanças climáticas, mas também como superar essas barreiras que hoje dificultam com que o dinheiro chegue nos países em desenvolvimento, excluindo China. A China tem recebido uma parcela importante desses recursos. Então, quando a gente fala em países em desenvolvimento, a gente, de fato, está falando de Índia, está falando de América Latina, né, excluindo China desse mapa. Então, esse é o grande desafio colocado na COP29 e a gente vai precisar acompanhar para ver como essas discussões evoluem ali no Azerbaijão. E quais são as implicações dessa discussão para você que trabalha com sustentabilidade? O que a gente vai ver de discussão, né, o que a gente vai acompanhar na COP29 agora, certamente terá um impacto sobre o direcionamento de políticas públicas e canalização de recursos financeiros para a próxima década. Então, certamente terá um impacto. Qual é o nível desse impacto? A gente não sabe, mas que com certeza terá um impacto, terá. Então, é importante acompanhar, saber o que está acontecendo, né? E procurar entender as implicações do que será decidido, do que será discutido na COP29 sobre política pública e sobre a canalização de recursos financeiros para o Brasil. Então, isso é importante ter no radar. Sempre lembrando que em 2025 nós teremos a COP30 aqui no Brasil. E a agenda climática vai ficar agitada. Vai ficar agitada, todo mundo vai ter que falar um pouco sobre clima, porque isso vai mobilizar a agenda doméstica e a agenda internacional. E eu vejo você no próximo Boletim ESG.